Olá pessoal, sou Biruba Modesto do canal Tudo Sobre Hortolândia. Primeiramente gostaria de agradecer a cada seguidor, a cada seguidora aqui do nosso canal. E hoje nós iremos trazer uma informação muito importante para vocês. Decidimos dividir a live do prefeito em etapas para que você possa entender melhor como será a retomada no município de Hortolândia nessa segunda fase aí, estabelecida aí pelo governo do estado. Então preste bem atenção. O governo do estado apresentou o Plano São Paulo. Hortolândia se encaixa no número 2 ali, na taxa laranja do Plano São Paulo. Boa tarde a todos e a todas, meus queridos conterrâneos de Hortolândia. É sempre uma alegria poder estar entrando em contato com vocês nessa tarde do dia 29 de maio de 2020, numa sexta-feira. Estamos aqui por uma live muito especial. Vamos trazer a vocês informações muito especiais e que vão nortear os nossos próximos 15 dias. De acordo com regulamentações do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, da Vigilância Epidemiológica de Hortolândia, nós vamos aqui passar alguns relatórios e alguns decretos que vamos tomar no dia de amanhã. Hoje estamos anunciando que chegamos já aproximadamente a 75 dias dessa quarentena, onde cada um de nós tomou consciência da sua responsabilidade como cidadão em defesa da vida. O que nós vamos falar hoje é de uma retomada consciente das nossas atividades, de algumas das nossas atividades. Essa decisão de retomada consciente, estou falando as palavras que o próprio governador usou no decreto que acabou de emitir no dia de hoje, o decreto que vale para o estado de São Paulo. Esse decreto que foi baseado em conversas, em diálogos com todos os prefeitos do estado de São Paulo, onde a região metropolitana fez videoconferência com o governo do estado, onde nós discutimos a atual situação que nós estamos hoje, as condições sanitárias de cada município e principalmente respeitando as decisões técnico-científicas e baseadas em padrões, em protocolos sanitários. Essas decisões que vamos anunciar e que faremos o decreto que será publicado amanhã valendo para todo o município de Hortolândia, são as novidades que passaremos para vocês na live de hoje. Então eu gostaria que todos nós tivéssemos uma participação bastante efetiva. Estamos aqui, eu queria agradecer a presença aqui junto conosco na live do Adriano do Portal Hortolândia, do Biruba do Tudo Sobre Hortolândia e José da Digital Pop, que estão aqui nos acompanhando também ao vivo nesse momento dessa live. Queria assim dizer que esse momento de retomada responsável e consciente é um momento assim, até agora o poder público simplesmente fazia os decretos e pedia naturalmente a consciência de todos. Agora, esse momento desse decreto que estamos fazendo juntamente com o decreto do governador é de uma responsabilidade, meus amigos, de cada um de nós. A responsabilidade passa porque essa segunda fase, do que está incluído a região metropolitana de Campinas e naturalmente Hortolândia, é uma segunda fase que vai exigir que os parâmetros sejam seguidos com muita restrição e com muito respeito de todos. Nós temos que se tornar agora uma cidade só. Não pode mais ter gente falando ao contrário, eu puxo para lá, eu puxo para cá. Todos nós temos que ter um sentido só. Porque agora, essa fase, nós seremos vigiados a cada semana. Não é mais a cada 21 dias, como eram os decretos anteriores. Agora seremos semanalmente vigiados. E quem vai ser o nosso vigia? Não será mais uma pessoa. Não serão mais os fiscais, os guardas municipais. A partir de agora, o vigia são aquelas números de UTI, de vagas de UTI que nós teremos,
as vagas de enfermaria que nós teremos, o número de confirmados da doença, que se tiver ampliando esse número de confirmados e diminuírem o teto que nós temos de 80% dos leitos de UTI, se nós passarmos desse limite, pode até voltar para a fase anterior. E alguns municípios da Grande São Paulo que não entraram nessa fase 2, estão ainda na quarentena original, poderão até entrar no blackout. E nós também corremos o risco, se acaso o número de leitos nossos ultrapassar aqueles parâmetros, que são aqueles protocolos que a medicina orienta, nós podemos até regredir. Por isso eu estou muito confiante que nós temos as melhores pessoas estão conosco aqui, porque nós chegamos até aqui, não foi por ação de decreto, mas foi pela consciência de cada um, foi uma ação de todos nós agimos, e nós focamos, os 240 mil habitantes de Hortolândia, nós focamos em salvar vidas, nós passamos por tudo de tudo, e às vezes, gente, até é bom dizer, que tinha gente que estava semeando discórdia, tentando sabotar muitas vezes as ações, tentando menosprezar as atitudes que tinham que ser obedecidas corretamente, fazendo às vezes até carreatas e outras coisas que não combinam com a democracia, porque democracia não é vale tudo para todos. E liberdade da democracia significa que nós somos uma sociedade. Cada um precisa de respeitar o outro. Por isso, agora mais do que nunca, não pode haver pessoas que vão semear discórdia e tentar plantar situações de maior ou menor imposição de acordo com o bel prazer de cada um. Nós vamos continuar seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, do governo do estado e da vigilância sanitária do município de Hortolândia. Essas são as nossas orientações. Aqui não se trata de pessoas, se trata de decisões que devem ser seguidas com respeito por todos. Mas, depois que eu assisti o que aconteceu nesses últimos tempos, mesmo tendo todo esse esforço do contra, e a nossa comunidade ter aguentado e resistido, eu sei o quanto sofreu o comércio, eu sei o quanto sofreram as pessoas, todos nós sabemos o sofrimento que foi, as perdas de emprego, todos nós sabemos, mas assim mesmo, as pessoas assumiram o compromisso e resistiram. Então eu quero aqui em primeiro lugar, parabenizar o comércio da nossa cidade, pelo esforço que fizeram. E não foi um, não foi dois, foi centenas, foi milhares que fizeram o esforço que fizeram, passando por cima de tudo. Não fizeram, às vezes, coisas escondidas, que poderiam fazer coisas escondidas, mas não fizeram. Preferiram sofrer calados para resistir a esse momento. É a vocês que nós devemos esse momento agora. Quero agradecer aos líderes religiosos. Olha, em Hortolândia, se tem uma coisa que nós temos de valor aqui, são as igrejas. E temos as centenas, aos milhares de igrejas. E todas elas, de todas as denominações, católicos, evangélicos, religiões de matrizes africanas, todos foram unânimes em respeitar as decisões que nós tomamos aqui. Por isso, a vocês, nós chegamos nesse momento. E não posso deixar de agradecer aos vereadores que apoiaram as decisões do governo, que não usaram da politicagem, porque é muito fácil, às vezes, promover separação, discórdia, mas nós temos um grupo de vereadores que foram fiéis, não só na hora das alegrias, mas nas horas das dificuldades. E nessas horas, especialmente, eu quero agradecer a vocês, a cada um de vocês, porque às vezes na hora de inaugurar uma obra, é tão bom a gente dizer, olha, eu ajudei a fazer essa obra. Mas na hora de assumir um compromisso, eu quero agradecer a vocês, vereadores, que deram sustentação para todas as decisões que nós tomamos no município de Hortolândia. Pagaram o preço que tinham que pagar.
E nós não olhamos para a política, nós não olhamos para interesse particular, nós fizemos aquilo que a ciência nos obrigava a fazer. E seguimos as orientações que tínhamos por respeito de fazer. Chegamos hoje ao número de 145 contaminados. Numa cidade de 240 mil habitantes, ter conseguido segurar nesse número, gente, é só uma população muito consciente. Só gente muito séria. Hoje nós temos 15 pessoas em leitos de UTI. Não estão no município, porque as nossas 10 leitos de UTI que entregamos na semana passada ainda estão à disposição do Estado, mas não foi ocupado por nenhum paciente ainda. Mas os 10 leitos estão lá à disposição do Estado como colaboração do cidadão de Hortolândia às vidas da nossa região e do nosso estado de São Paulo. Esse tempo que nós conseguimos reduzir essa curva, esse pico da pandemia, conseguimos fazer o quê? Criar uma infraestrutura de saúde que agora possibilita a gente fazer algumas aberturas, alguma recuperação que vai ser de muita consciência, mas já vamos dar alguns passos, né, no sentido da recuperação. Então, se nós temos hoje unidade respiratória, se nós temos hoje UTI, se conseguimos distribuir milhares de cesta básica, acredito que nós já distribuímos na cidade mais de 80 mil entre kits de alimentação escolar, como de cesta básica, atingimos quase 80 mil entregas, 10 mil delas entregas pelo governo do estado, algumas doadas por cidadãos conscientes do município e outras feitas com recurso municipal. A todos vocês que fizeram essa pandemia, é a vocês que eu agradeço por vocês terem feito esse esforço que deu condição da prefeitura conseguir arrumar recurso e fazer esses investimentos para salvar vidas e garantir que as pessoas que não puderam trabalhar pudessem ter alimentação dentro de casa. Meus amigos, eu queria até explicar, inclusive, algumas vezes as pessoas falam assim, mas por que a prefeitura está seguindo as decisões do governo do estado? Gente, primeiro, que existe hierarquia. E o maior ganho da democracia é a gente respeitar hierarquias. E tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz assim, que o município pode fazer até mais impedimentos ao decreto do Estado, mas não pode fazer menos. O município não pode abrir mais do que o decreto do Estado. Mesma coisa o Estado, um decreto federal, o decreto estadual não pode abrir mais. Então, primeiro existe essa regra. Agora, o segundo ponto que eu acho que você já deve estar sabendo, porque nós seguimos a decisão do Estado, é simplesmente pelo seguinte, essa doença que a gente chama de coronavírus, ela tem uma sigla que fala SRAG, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. Essa síndrome, ela afeta especialmente o pulmão. Depois o doutor Rodrigo vai até entrar aqui e vai explicar melhor. Mas essa epidemia, ela atinge basicamente o pulmão. Precisa de ter respirador e, naturalmente, a pessoa precisa de UTI. Se dependesse apenas, se fosse uma síndrome que dependesse apenas das unidades básicas, isso é responsabilidade do município. UTI é responsabilidade do Estado, tanto que as nossas 10 já tá acoplada à CROSS, que é a Central de Referência Regional de Oferta de Serviço de Saúde, CROSS. É ela que gerencia todos os casos de UTI com unanimidade, equanimidade. Ela vai regular as pessoas de acordo com a necessidade clínica das pessoas. Então, essas UTIs são responsabilidade do Estado. Agora, como que eu não vou seguir uma decisão estadual se quem define se tem UTI ou não tem UTI é o Estado? A gente não tem outra opção, porque quem define as UTIs é o governo do Estado e ele deve dizer quando eu preciso de fechar e quando eu preciso de abrir, porque essa conta matemática de número de leitos é feita por uma gerência regional e do Estado que controla o número de UTIs. Então o município fica dependente das UTIs. Por isso, as medidas que tomamos de restrição
precisam de ser vinculadas a essa decisão estadual. Então, por isso tudo, meus amigos, eu queria até chamar o doutor Rodrigo. Rodrigo, por favor, chega aqui. Rodrigo, os nossos amigos aqui das rádios, nossos jornalistas aqui estavam falando que o doutor Rodrigo é o Mandetta de Hortolândia. E eu vou até confirmar o Rodrigo Mandetta de Hortolândia. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta para você assim. Que você falasse, faz uma apresentação meio técnica assim, por que nós conseguimos chegar na fase 2 que nós estamos entrando agora? Por que nós conseguimos, doutor? Então, boa tarde a todos. Nós fomos classificados na região de Campinas, que é a Direção Regional de Saúde número 7, como fase 2. O que é a fase 2? É uma ocupação de número de leitos de UTI. Esse é o principal índice que mexe na fase, prefeito, que a região pode ser classificada. E dentre a ocupação que nós estamos tendo na região, hoje, por exemplo, estamos com 65,2% dos leitos de UTI regionalmente ocupados. Baseado nisso, nós podemos mudar de fase. Ou passamos a uma fase com maior relaxamento, mantendo, lógico, sempre restrições, ou retrocedemos e voltamos para maiores restrições. O que permitiu até a nossa região de Campinas conseguir ficar na fase 2 foi a abertura dos nossos 10 leitos de UTI no Hospital Mário Covas, como o senhor falou que nós fizemos na semana passada. Esses 10 leitos aumentaram o número de leitos da região e fizeram diminuir a porcentagem de leitos ocupados. Então, assim, a cidade de Hortolândia conseguiu dar um auxílio regional enorme. A gente estava tensionado, temos leitos em Campinas, algumas cidades da região americana, mas tem muitas cidades como Hortolândia também que não tinham leitos, e tinham que usar os outros leitos. Então a nossa contribuição foi esses 10 leitos aí que ajudaram muito nessa avaliação para que a região pudesse chegar à fase 2. Agora tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que essa avaliação, como o senhor já falou, ela é feita semanalmente. Ou seja, toda semana nós avaliamos quantos leitos estão ocupados. Em cima disso, né, a região pode passar uma fase mais relaxada ou retroceder, como o senhor já falou. Então a gente depende muito da população seguir as regras, seguir as orientações de higiene, manter o uso de máscara, como tem feito até agora, para que nós possamos continuar cada vez mais avançando, combatendo a doença e diminuindo as restrições para todas as atividades. Uma das coisas que nós temos que frisar é que a Prefeitura de Hortolândia, né, comandada pelo prefeito, fez todas as suas ações e fez toda a sua parte. Né? Dentro da saúde, por exemplo, nós criamos os 10 leitos de UTI, que foi a semana passada. Antes disso, abrimos a unidade respiratória, que foi uma unidade criada, onde era a UPA Nova Hortolândia, o UBS Dom Bruno, foi criada para acomodar os casos, colocamos respiradores, equipes treinadas, então propiciamos um local para que as pessoas pudessem ser atendidas. E a semana passada somamos a isso os leitos do Mário Covas, de UTI do Mário Covas. E como o prefeito já havia colocado, a gente sabe que isso não acaba agora. Temos até a possibilidade de ampliar em mais 10 leitos de UTI, UTI Covid, esses na unidade respiratória, desde que com uma parceria com o Estado fornecendo equipamentos. Porque como o prefeito falou, precisamos de respiradores, monitores cardíacos. O leito de UTI não é só uma cama, ele precisa de um equipamento e é um investimento muito caro que nós conseguimos fazer aqui nesse momento. Uma das coisas que até estão comentando aí é que nós fizemos esses leitos de UTI para usar só na pandemia. Isso não é verdade. Os equipamentos que estão no Mário Covas são nossos, foram comprados pela prefeitura, eles vão continuar aí e nós vamos manter esses 10 leitos para atender as outras patologias. Nesse momento, coronavírus, as UTIs estão focadas nisso, todas as UTIs, e a nossa está guardada para isso, até para a hora que a gente tiver um caso. Agora, como a gente tem a UTI funcionando, temos como deixar o nosso munícipe aqui ou algum que precise a nível regional. Uma outra coisa, prefeito, como o senhor pediu para a gente não parar, porque a pandemia não vai acabar, nos próximos dias nós estamos preparando um túnel, que é um túnel de descontaminação, é um túnel inflável,
que as pessoas vão poder passar e vão ser descontaminadas. Suas roupas, suas bolsas, eles vão ficar nas unidades, nas UPAs, nas 3 UPAs. No caso, uma das UPAs virou unidade respiratória, né? Então, nós vamos permitir que as pessoas entrem na unidade já descontaminadas. E estamos discutindo também critérios técnicos para começar a fazer testes em mais pessoas, o teste do coronavírus. Esse teste tem que ter um critério para não ser feito de maneira inadequada e a pessoa achar que não tem a doença e pode estar começando. Então a gente tem que discutir bem como ser feito esse teste. Mas o mais importante é assim, dentro da saúde, para nós conseguirmos manter o número de leitos ocupados da maneira como está hoje, manter o número de casos abaixo, né? Como o senhor falou, tínhamos 145 casos no município. Foi muito difícil a população segurar isso. Para a gente conseguir manter isso, a população tem que continuar seguindo os critérios que nós já estabelecemos. A máscara, o álcool gel, o cuidado nas relações, não visitar as pessoas sem necessidade. A guerra não acabou, tá? Nós entramos numa fase que ganhamos algumas batalhas, mas isso tudo pode voltar para trás se as pessoas não nos ajudarem. Acho que é isso, prefeito. Rodrigo, muito obrigado. Você falou bem a respeito das UTIs. Eu queria até lembrar que as UTIs foram antecipadas, elas já estavam programadas para a reforma do hospital. O que nós fizemos agora com a pandemia é que as UTIs iriam ser feitas num outro momento. Nós antecipamos a execução dela para atender um momento de calamidade como esse, atendendo a necessidade que o Estado tem. Rodrigo, obrigado pela sua participação.